Página 106 do livro de matemática. Nosso assunto hoje são as ideias da multiplicação. A gente aprendeu ontem como multiplicar. Hoje a gente vai aprender as ideias da multiplicação. Com a multiplicação, ela vai aparecer pra gente, certo? Vamos lá. Aqui, a primeira ideia de multiplicação é a ideia de multiplicação comparativa. A palavra comparativa quer dizer, de comparação, que se compara. Aí tem um problema na página. Descubra a idade de Bia, sabendo que sua idade é o dobro da idade de Isabela, que tem 4 anos. Vocês já ouviram falar do dobro, do triplo, do quádruplo? Quádruplo. Já ouviram falar disso? Dobro, triplo, nunca ouviram falar sobre isso? Certo, vamos lá. Para resolver o problema, é preciso comparar as ideias de Bia e de Isabela, a idade delas duas. O dobro significa que é 2 vezes uma quantidade. Sabendo que Bia tem o dobro da idade de Isabela, que tem 4 anos, então eu posso resolver o problema assim. Bia tem 4 anos, né? E Isabela tem 2 vezes a idade de Bia. Então, vou botar 2 vezes 4 é igual a 8. Então, eu sei que Bia tem 8 anos. Olha só. Aqui, o dobro significa que é 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, 4 vezes. Dobro, triplo e quádruplo. Se eu disser assim, eu tenho 3 vezes a idade de Tailã. Tailã tem quantos anos? 8. Não é isso? São 8 anos que Tailã tem? Eu tenho 3 vezes a idade de Tailã. Um exemplo. Eu vou dizer que eu tenho 3 vezes 8. Qual será a minha idade? Vou fazer a multiplicação de 3 vezes 8 e vou dizer que tenho 24 anos. A Pro não é mais tão novinha assim, né? Mas tudo bem. A Pro tem 20, vai fazer 28 com cara de 18. Olha só. Ô, Pro, você é novinha assim, Pro. Você é novinha. Sou novinha, né? Porque meu pai tem 43 anos. O meu pai tem 33 ou 32. Então, Meu pai tem 39. eu vou utilizar essas Minha mãe ferramentas. tem 41. Quando eu digo que eu tenho um dobro, o triplo, o quádruplo daquela idade, eu tenho 4 vezes a idade, eu tenho 3 vezes a idade. Ou, por exemplo, eu tenho 5 bolas, eu tenho 5 bolinhas. E Bruna tem 3 vezes mais bolinhas do que eu, ela tem o triplo das minhas bolinhas. Eu disse que eu tinha quantas bolinhas? 5, não foi? E Bruna tem 3 vezes mais bolinhas do que eu. Tenho o triplo da quantidade de bolinhas que eu tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 vezes 5. Porque eu disse que Bruna, ela tem o triplo das minhas bolinhas. Então, é 3 vezes mais as minhas bolinhas. E vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15. Ela vai ter esse número de bolinhas. Agora, tem a ideia de adição de parcelas, que foi aquela que a gente utilizou, lembram? Para aprender multiplicação, a de ontem. Vamos continuar aí. Tem aí a ideia de adição de parcelas iguais. Quer dizer que eu vou adicionar os números igual. Vou estar adicionando, números iguais, como a gente fez ontem. Aí tem um exemplo. A mãe de Marina está fazendo algumas sacolinhas com doces como este. Aí tem a sacolinha. Olhem aí o desenho na página 107 da sacolinha de doces. Para fazer 9 sacolinhas, de quantos bombons a mãe de Marina irá precisar? Eu sei que cada sacolinha dessa aí, tem 5. E ela quer fazer 9 sacolinhas exatamente igual. O que é que eu vou fazer? Colocar o 5 9 vezes. Porque ela quer fazer 9 sacolinhas de 5 bombons, de 5 doces. E aí, que é chamada da ideia de adição de parcelas iguais. Eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo,
eu quero fazer... Eu mostrei pra vocês o pote do batom, não foi isso? O pote com batom. Meu batom aqui tinha 4 batons em cada pote. E aí a gente fez 2 potes, né? 2 vezes 4, que seria o 8. Mas agora eu quero 4 potes com 5 batons. Aqui, ó, a soma, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Eu tenho quantos 5 aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 vezes o meu número 5. Eu repito o meu 5 4 vezes. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Certo? Estão conseguindo entender? A gente já falou sobre a ideia comparativa, da multiplicação comparativa, e a ideia de parcelas iguais, de adição de parcelas iguais. Estão conseguindo entender? Abra um livro, quem tá com o livro fechado, que eu tô vendo daqui, viu? Abra um livro, página 107. Pra gente conseguir aí ver nas imagens, que a gente precisa olhar essa imagem aí agora, que é a ideia de disposição retangular. 107 a página. Olha só, a disposição retangular. O que é retangular? O retângulo, né? Que a gente tem o retângulo que a gente aprendeu. O que é o retângulo aí? Aqui tem. A professora vai contar as cadeiras para checar se há um número suficiente para todas as crianças da turma. Se as cadeiras estão organizadas em 8 fileiras, 8 fileiras, olha só, são as 8 filas aí, ó. 8 fileiras são as 8 filas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fileiras. E com 8 fileiras com 4. Tem 4 cadeiras em cada fileira, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 8 fileiras. E cada fileira tem 4 cadeiras. Observaram aí o desenho? Muito bem. E aí ele me pede, né, quantas cadeiras existem nessa sala? Quantas cadeiras existem? O que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou multiplicar a quantidade de fileiras, que são 8 fileiras, vezes a quantidade de cadeiras que tem em cada fileira. Eu tenho 8 fileiras com 4 cadeiras em cada. Então, o que é que eu vou fazer? Minhas 8 fileiras, olha só, vão ficar multiplicadas pelo tanto de cadeira. Que é aí, ó, o meu 8 vezes 4. Eu tenho 8 fileiras com 4 cadeiras em cada. 8 vezes 4, que é igual a 32. 8 vezes 4, 32. Esse aí é a ideia da disposição retangular. Geralmente aparece com esse tipo de exemplo, de contar as cadeiras, quantas cadeiras tem numa sala. E agora é a ideia de combinar possibilidades. Na página 108, coloquem aí. Na página 108, todo mundo. Pronto. Estão na página 108? Vamos lá. Na lanchonete da escola, podemos comprar sanduíche de queijo, sanduíche de presunto ou misto. Tem 3 opções de sanduíche, certo? E suco de laranja, suco de uva ou de maracujá. Tem 3 tipos de suco, 3 tipos de sanduíche e 3 tipos de suco. Veja as possibilidades de combinação. Como assim possibilidades de combinação? Eu não estou conseguindo entender isso. Possibilidade de combinação é quando eu posso combinar uma coisa com a outra. Por exemplo, eu posso combinar o meu sanduíche de queijo com suco de laranja, o meu sanduíche de queijo com meu suco de uva, ou o meu sanduíche de queijo com meu suco de maracujá. A mesma coisa com os outros sanduíches. O de presunto eu posso combinar com o de laranja, com o de uva e com o de maracujá. E o misto eu posso fazer essa mesma combinação, com o suco de laranja, com o de uva ou com o de maracujá. Combinação é quantas vezes eu posso fazer diferente aquilo ali, utilizando as coisas que eu tenho.
Nesse caso aí, é utilizando os sanduíches e utilizando os sucos. E aqui ele mostra, há 3 tipos de sanduíches e 3 tipos de suco. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meu tanto de sanduíche, minhas opções de sanduíche, com minhas opções de suco. Que vai ficar aí, ó, 3 vezes 3 igual a 9. Eu posso ter 9 combinações de lanche com esses 3 sucos e esses 3 sanduíches. Estão conseguindo entender? Olha só, então a gente aprendeu o quê? As ideias de multiplicação comparativa, que é o dobro, o triplo ou quádruplo de algum número. A gente aprendeu sobre as ideias de adição de parcelas, como a Pro ensinou ontem, né? Que eu vou adicionando parcelas iguais, que 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20, ou seja, 4 vezes o meu número 5 é igual a 20. A gente aprendeu hoje sobre as ideias de disposição retangular, que a gente viu aí é a sala de aula, que a gente multiplicou o número de fileiras pelo número de cadeiras que tem em cada fileira. E agora a gente viu essa aí de combinação de possibilidades. Que viram aí como a gente pode combinar as possibilidades de acordo com o que a gente tem. Legal? Tudo beleza? Dúvidas? Por favor, falem. As dúvidas aparecem mais quando vai fazer atividade, né? As dúvidas normalmente aparecem nessa hora. A Pro vai explicar as atividades. A atividade que a gente vai realizar agora é a página 109 e a página 110. E para casa a gente vai deixar a página 111. Mas a Pro vai explicar tudo, tá bom? Vamos lá. A página que a gente vai fazer agora. Prestem atenção e coloquem aí todo mundo na página 109. Olha só. Escreva uma multiplicação para representar cada situação abaixo. Em uma caixa só, tem 6 lápis de cor. Eu sei que uma caixa que eu tenho tem 6 lápis de cor. E se eu tiver 4 caixas, quantos lápis de cor eu vou ter? E aí, como é que eu vou fazer essa conta, Pro? Não faço ideia. Gente, olha só. Se em uma caixa eu sei que eu tenho 6 lápis de cor. Lá o meu número 6, bonito. Deixa eu pegar uma folha aqui melhor. Eu tenho aí, ó, 6 lápis de cor em uma caixa. Ele me deu a informação que em uma caixa eu tenho 6, não é isso? Mas ele quer saber se eu tiver 4 caixas. E aí, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho 4 caixas, quantos lápis de cor eu vou ter? Eu vou fazer o quê? Se eu sei que em uma tem 6, eu quero saber em 4. Então, eu vou fazer aqui 6 vezes 4, porque eu tenho 6 lápis de cores em cada caixa. Então, a minha conta, ó, é 6 vezes 4. Porque eu tenho 6 em uma, eu quero saber quantas eu tenho em 4. Eu vou multiplicar o meu 6 pelo 4. Entenderam? Próxima. Já sei. A senhora está explicando a qual? Primeira questão. A primeira questão. Aí tem a letra B. Em cada flor, há 5 pétalas. Em 8 flores, quantas pétalas haverá? Vou fazer a mesma coisa. Eu sei que em uma tem 8, e em 5 tem quantas? Vou fazer essa multiplicação para ver quanto é que tem. Na letra C, em cada carro há 4 pneus. Em um carro a gente sabe que tem 4 pneus. E em 3 carros, quantos pneus vão ter? Vou fazer essa multiplicação aí, ó, para descobrir quanto é que tem. Que ideia de multiplicação você usou para resolver as questões? Qual foi a ideia? Foi a ideia de combinar possibilidades? Foi a ideia de disposição retangular? Foi a ideia de adição de parcelas iguais? Ou a ideia comparativa? Não, porque a gente não falou nem de dobro, nem de triplo. Então, olha só, vocês vão anotar aí a ideia que a gente utilizou. Certo? 42 ou 44? Não, sério. 42, é. O quê? Que é 42? É que
Todo mundo entendeu a primeira? Posso passar para 2? Vamos lá. Na questão 2 tem aí. Veja como a professora arrumou a sala de Vitor. Olha como essa parece a explicação que a Pro deu antes aí, da página 107. Ele tem aí, né? Quantas linhas de carteira tem? Vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vão contar aí quantas linhas tem. Quantas colunas de carteira? Quantas carteiras tem aí em cada linha? Vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4. E quantas carteiras eu tenho aí no total? Você vai contar quantas carteiras vocês têm no total. E aí ele pergunta, que ideia de multiplicação pode ser usada para resolver essa questão? Eu posso utilizar a ideia de multiplicação comparativa, a ideia de parcelas iguais, de adição de parcelas iguais, a ideia de disposição retangular ou a ideia de combinar possibilidades. Qual é a ideia que eu utilizo aí nessa questão, para resolver essa questão? Vocês vão analisar aí qual é a ideia e escrever aí qual é a ideia que vocês utilizam. Entenderam a segunda? Vamos lá. Terceira questão. Indique a multiplicação e o resultado em cada item. Essa aí é meio parecida aí com a anterior, né? Que vocês contam quantas linhas e quantas colunas. Aí, vocês vão contar quantos quadrados eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 quadradinhos assim. E eu tenho quantas filas com 7 quadradinhos? Você vai contar a lateral. 1, 2, 3. Então, eu já sei aí minha multiplicação. Eu já achei o número da minha multiplicação. Eu posso colocar 3 vezes 7 ou 7 vezes 3. Certo? As duas formas estão corretas. Ou 3 vezes 7 ou 7 vezes 3. Vocês vão contar aí os quadradinhos e as linhas aí dos quadrados. Entenderam essa? Essa deu para entender? Ou tem alguma dúvida? Oi. Mas a gente tem que botar o resultado de 3 vezes 7? Tem que colocar o resultado. Tem que colocar o resultado, tá? Como é que a gente conta no quadradinho e na linha? Como é que a gente vai contar na linha e no quadradinho? Eu não entendi. Por exemplo, olha, a Pro vai mostrar aqui. Deixa eu levantar aqui. Não olhem a resposta. Olha só. Tá vendo aqui o primeiro quadradinho? Tá conseguindo enxergar? Aqui? Aí você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você sabe que aí tem 7. Agora você vai contar a lateral, olha só. Olha aí, Juju. 1, 2, 3. Você já achou os números que você vai utilizar na sua multiplicação. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3. Entendeu? Contando os quadradinhos dessa forma. Certo. Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, vocês vão ver aí as roupas de Cecília. Ela tem 3 blusas, olha só, e 4 saias. 3 blusas e 4 saias. Quantas blusas Cecília tem? Vocês vão colocar. Quantas saias Cecília tem? Vocês vão colocar. E de quantas maneiras diferentes Cecília pode se vestir? Lembra que a Pro falou aqui na do lanche, porque essa é igual a do lanche? Que quando o exemplo do lanche, eu tinha 3 tipos de sanduíche e 3 tipos de suco. O que é que eu fiz? Eu multipliquei 3 por 3 e achei o resultado das minhas combinações. A mesma coisa vocês irão fazer aí na questão número 4. Só que com um número diferente, porque ela tem 3 blusas e 4 saias. Fazendo essa conta aqui, ó, vocês irão encontrar quantas possibilidades ela pode usar. E aí ele pergunta, que ideia de multiplicação você utilizou para chegar nesse resultado? O que você utilizou para chegar nesse resultado?
Qual é o nome dessa ideia de multiplicação? É a ideia de multiplicação comparativa, adição de parcelas iguais, disposição retangular ou é a ideia de combinar possibilidades? E aí vocês irão escrever aí qual é a ideia. Agora a prova vai explicar que vocês irão fazer de tarde, tá bom? Para casa. Vocês vão completar a tabela de multiplicação com os resultados da tabuada. Por exemplo, 0 vezes 1, vai colocar aí, ó, do lado desse 0, quanto é que dá 0 vezes 1. Todo número multiplicado por 0 vai ser sempre 0, certo? Todo número que é multiplicado por 0 vai ser igual a 0 sempre. Todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E assim vai seguindo. Aí depois vocês vão fazer aí o 2. Quanto é que dá 2 vezes 1? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. E vão fazendo as contas até montar uma tabela aí, ó, de números com o resultado das multiplicações, certo? E a última questão, vocês vão fazer a correspondência entre as colunas. Tem aí 3 vezes 6. Qual é aí que mostra que é 3 vezes 6? Esse primeiro aí, que é 7 mais 7 mais 7 mais 7. O segundo, que é 2 mais 2 mais 2 mais 2. O terceiro, que é 1 mais 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 1. Esse aí que é 6 mais 6 mais 6. Ou que é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. E aí você vai colocar no que expressa 3 vezes 6. No que expressa 5 vezes 8. No que é 4 vezes 7. 6 vezes 2. E 9 vezes 1. Essa é a atividade para casa. Realizem agora a atividade de sala, que é a página 109 e 110. Certo? Qualquer dúvida, pronta aqui.